Então, que nós possamos agradecer a Deus mais essa oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos em seu nome para falar do dia de hoje, né? Que para a grande maioria de nós já é vista de uma forma diferente, né? Mas na casa espírita, em todo lugar, mas na casa espírita principalmente, nós estamos acompanhados dos desencarnados, né? E neste dia em especial, esta afirmação não é minha, estou repetindo uma afirmação do nosso amado altivo, altivo caríssimo e Panfiro. Para quem não conhece, não sabe, foi o fundador do Centro Espírita Leon Denis e o dirigiu até o seu desencarne. E segundo Divaldo, é alguém que, se não for o maior, mas é assim alguém que mais conhece mediunidade e a quem a gente deve, né, respeitar muito as palavras, né, os ensinamentos dele. E ele dizia para todos nós, né, que nesse dia em especial, a casa espírita fica ainda mais repleta de espíritos. Porque nós deixamos aquele hábito antigo de ir celebrar, né, celebrar mesmo esse dia nos cemitérios, né, junto aos túmulos. E estamos adquirindo o hábito de nos lembrar deles não só nesse dia, mas esse dia é especial, né? Porque foi uma criação humana para esta finalidade, para que nós recordássemos os nossos entes queridos que já estão do outro lado da vida. Então, o altivo sempre falava para nós, né? Porque na casa de Leon Denis, ainda hoje, todo dia 2 de novembro, há a prece, né? A prece mais especial, vamos dizer assim, pelos desencarnados. Nas segundas-feiras, a gente faz, tanto lá quanto na casa de Clarencio e algumas outras casas coligadas ao Leon Denis, a gente faz a prece pelos desencarnados nas segundas-feiras com o estudo do livro Céu e o Inferno, né? A reunião pública com o estudo do livro, e a gente sempre dedica essa reunião aos desencarnados. Mas com tudo isso, ele afirmava para a gente que no dia 2 de novembro a casa realmente era assim, aquele grande tinha uma grande receptividade, né, para esses nossos queridos companheiros. E ele dizia, né, porque eles são avisados com muita antecedência, os nossos queridos são avisados se a gente vai ou não, né? Então, eles sempre estão presentes. Então, tenho a certeza que todos nós estamos acompanhados daqueles queridos, né, do nosso coração. E Leon Denis fala para a gente, lá no livro Depois da Morte, que essa data, uma data específica para essa celebração, foi ideia dos gauleses, que já tinham a certeza, ele diz isso lá no livro Depois da Morte, e eles já tinham, né, a convicção, a certeza da continuidade da vida, da possibilidade desta comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Então, eles celebravam, também não nos cemitérios, eles celebravam junto à natureza. E hoje eu recebi, talvez vocês tenham recebido, uma mensagem aí pelo WhatsApp, que é atribuída ao André Trigueiro, né? A gente fala que é atribuído porque é tanta coisa que se coloca que a gente não pode ter certeza. Como eu não li nenhum livro, nenhuma matéria assinada por ele, está lá na rede social, então ele
tem uma mensagem muito bonita, né, que ele fala do dia de hoje, e ele fala, né, que dia virá em que a gente vai fazer uma celebração mesmo, de alegria, né? E eu trouxe, a gente vai falar desta página que todos nós devemos ter recebido aí, né? Eu recebi aqui, junto com o boletim da casa, mas essa semana lá no centro a gente estava refletindo a respeito de uma página de André Luiz, que está no livro Conduta Espírita, e o título da página é Perante a Desencarnação. E André Luiz, eu tenho mania de fazer as coisas diferentes, né? Eu começo pelo final, assim como eu vou começar pelo final aqui das questões, né, do Livro dos Espíritos. André Luiz encerra a página dizendo assim para a gente: a morte exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. Então, juntando o que André Luiz está informando aqui para a gente, com o que o André Trigueiro fala para a gente lá na mensagem, é exatamente isso. E vocês vão me perdoar, né? Eu não vou nos excluir desta citação, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, porque a gente já tem alguns anos, né, dentro da casa espírita, a gente já estuda a doutrina espírita há algum tempo, então a gente tem o hábito de achar que quem não é espírita, assim, eles não têm essa visão, eles não têm esse entendimento. Mas nós ainda não temos. Pelo menos o entendimento mais abrangente. Graças a Deus, a gente começa a ter essa visão diferente, né? Alguns palestrantes costumam dizer, né, que a doutrina espírita matou a morte. E eu, como minha mania de ser diferente, eu costumo dizer que quem matou a morte foi Jesus. A doutrina espírita, por ser o cristianismo redivivo, ela novamente lembra a todos nós aquilo que o Senhor Jesus já nos ensinou, já nos disse, já nos provou. Porque Jesus veio mostrar para a gente a realidade da vida espiritual. Tudo que Jesus nos ensinou né, não tem como a gente dizer isso é mais importante que aquilo. Mas se a gente pudesse dizer assim, respondendo a uma pergunta, né? O que o governador, o que o criador deste mundo veio viver, veio fazer aqui, né? Então a gente diria isso, que Jesus veio mostrar para a gente a realidade da vida, né? A realidade da vida espiritual. Jesus veio mostrar para a gente que mortos somos nós. E aí na nossa página, né, na página que está aqui no boletim, é exatamente essa passagem que está anotada lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 22, e o título da página é Acorda e Ajuda. Emmanuel, ele analisa exatamente essa anotação feita por Mateus, que, segundo ele, são palavras de Jesus, né? Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então, Jesus estava dizendo isso para a gente. Como assim? Vamos lembrar quando foi que Jesus disse essas palavras. Ele passava por um determinado lugar onde estava acontecendo lá um velório, estava saindo ali o féretro, né, para o sepultamento. E aí o filho daquele morto reconhece Jesus, né, reconhece aquele profeta. E ele vai ao encontro do Cristo e diz: Senhor, quero te seguir, mas espera um pouquinho só, que aqui, ó, só vou enterrar o meu pai e vou te seguir. E aí Jesus diz para ele, deixa isso para eles, né? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti,
vem e me segue. Por quê? A gente, lendo assim de uma forma apressada, sem analisar, a gente vai dizer, nossa, mas Jesus estava falando para ele desprezar aquele momento? Não. Jesus sabia da maturidade dele. Ele tanto era maduro que ele reconheceu Jesus, né? E Jesus podia falar isso para ele. É lógico que ele não falaria para qualquer um, mas aquele espírito já tinha maturidade. Então ele deixa o ensinamento para todos nós, né? Deixa lá, deixa que o teu pai não vai deixar de ser enterrado porque você não vai estar. Olha só a maneira como a gente ainda fala. Na verdade, o corpo vai ser enterrado, porque o teu pai já não está ali, não é? Foi a vestimenta que ele utilizou. Então, deixa lá. Deixa a eles, né, que estão mortos ainda para esta realidade que tu já entendes, né? E vem e me segue. Vocês sabem, né, quem já me conhece um pouquinho sabe que eu adoro contar casos, né? Há um tempo atrás, uns meses, uma companheira, né, uma médium lá do Centro Espírita Irmão Clarence desencarnou. E aí a gente chegou lá, Selma, faz a prece. Aí fizemos a prece lá. Quando a gente terminou a prece, uma amiga dela, muito amiga, estavam sempre juntas, bateu assim no meu ombro e falou assim, você vai fazer a prece no meu enterro. E a gente leva aquilo na brincadeira, né, e tal, não dá muito crédito. E aí, menos de 20 dias depois, ela desencarnou. E eu estava numa situação muito difícil, né? Estou com uma tia internada há um ano e pouquinho, e eu estava lá no hospital. Ia ficar 2 dias sem a menor possibilidade de ir para o enterro, né? E aí, quando vi aquilo, automaticamente lembrei, né? E daqui a pouco começou a chegar um monte de mensagem. Você lembra do que a fulana falou? Aí eu falei, gente, mas ela falou aquilo brincando, né? Ela, Selma, mas e aí? Você tem... Eu falei, gente, não pode, não dá. E aí, com essa confusão que a gente tem vivido, porque o que não falta é confusão para a gente viver, né? Uma das confusões que a gente tem vivido agora é essa dificuldade para os sepultamentos, né? Que as pessoas estão tendo, que não tem horário, que não tem vaga, que não tem, né? E aí, o que aconteceu? Não conseguiram fazer o enterro dela no dia seguinte. E aí só foi para o outro dia, né? Aí eu falei, agora tem que dar um jeito. Saí direto do hospital, porque a gente queira ou não queira, aquilo fica, né, lá na tua cabeça. E aí eu saí, fui direto para o cemitério e cheguei um pouquinho antes, né? É lógico que a família não sabia da história, né? E aí eu procurei o irmão, e aí falei com ele, conversei, contei para ele, ele disse, então, é para já, é você que vai fazer a prece, né? E quando a gente estava fazendo a prece, a gente lembrou exatamente dessa citação de Jesus. E aí, estou lá fazendo a prece e estou vendo uma pessoa, assim, né? Porque eu já cheguei pedindo desculpa, dizendo que eu só ia fazer a prece porque ela tinha falado aquilo, e que eu tinha que ir para o Leão Denis, eu tinha uma reunião, né? Ainda tinha que passar em casa. Então, eu falei, gente, eu só vim fazer a prece. E ela fazia assim, né? Eu entendi que não era para eu sair sem falar com ela. Terminei a prece, e aí fui me dirigindo para a saída da capela, ela foi rapidinho. Vem cá, olha só, eu entendi que vocês são espíritas, né? Mas eu nunca entendi essa citação. Eu já perguntei ao padre, eu fico questionando, e eu achei muito legal isso do jeito que você falou. Como é mesmo? Me explica aí de novo. Aí eu falei, ai meu Jesus, e agora? Para lembrar como é que eu tinha, né, falado. E aí falei com ela, né, mais ou menos, como os espíritos ensinam para a gente, né?
Quando a gente terminou de falar, ela falou assim, gente, mas é tão mais fácil, né? Mas gente, é muito mais fácil. Nós é que complicamos. Por isso, André Luiz diz para a gente aqui, que a morte, né, exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. Então, na verdade, a morte é a coisa mais natural que existe, né? É da lei de Deus. Por que a gente ainda tem tanta dificuldade para aceitar esse fenômeno, que é parte da vida? Por que Jesus diz que nós, né, os chamados vivos, é que estamos mortos? Porque quem vive realmente é o Espírito. Não é isso que a gente aprende? A vida espiritual é a vida verdadeira. E nós, na vida verdadeira, na vida fora do corpo físico, temos possibilidades que nós ainda estamos longe de entender, mas que fascina, a gente fica imaginando como é. Se vocês entendem, depois vocês podem me explicar, porque eu não consigo entender. Eu sei que é assim porque os espíritos dizem, né? Mas a gente lendo lá no Invisível, Leon Denis também ajuda a gente a compreender um pouquinho melhor. Quando encarnados, a gente precisa dos olhos, né, para a visão, a gente precisa do tato, a gente precisa dos sentidos físicos para ter as diversas percepções que nós temos. Desencarnado, o espírito sente pelo todo. Como que seria isso, hein? Vocês já imaginaram que maravilha é a gente estar aqui e, de repente, a gente saber o que acontece do outro lado do mundo, no outro planeta? Vamos ficar aqui para não dar não dar muito nó na cabeça da gente, né? Vamos ficar por aqui. Aí a gente pensa assim, isso é loucura. Não, não é loucura. É a realidade. É a gente não precisar fazer muito esforço para saber o que está acontecendo ali na rua. Tem algumas criaturas que, quando encarnadas, já dispõem dessa possibilidade. Não, lógico, porque ninguém está fora da lei, né? Aqui, não completamente, mas já tem essa possibilidade, né? Muito maior que nós dispomos. A gente tem algumas percepções que, às vezes, a gente não se dá conta delas. A telepatia, né? Todos nós temos a telepatia. Só que a gente acha, né? A gente não presta atenção. Mas quando aquela criatura muito querida nossa está com algum problema e te dá um aperto no peito, uma alegria, a gente fala muito do problema, né? Mas às vezes, no momento de muita alegria, né? Ou simplesmente pensa na gente. Essa criatura pode estar lá no Japão, né? E ela liga para a gente naquela hora. Isso é telepatia, né? Eurípides Barçanufo estava dando aula lá no colégio, Allan Kardec, lá em Sacramento, e, de repente, ele parava, né, a aula. As crianças já sabiam, né, dessas esquisitices do professor, e aí ele parava e falava assim: acaba de ser assinado o tratado que porá fim à guerra, né? Nesse instante, eu vejo no Palácio de Versalhes, na Sala dos Espelhos, está sendo assinado nesse instante. Não tinha WhatsApp.
né? Não tinha internet ainda. Então, alguns dias depois, se soube que naquela hora em que o professor falou, ele assistiu, né? Por quê? Porque era uma preocupação da alma dele, né? A guerra, a violência, o anseio para que acabasse. Então, no momento que acontece, né, ele se liga às forças do bem e ele não só vê, participa, como traz, né, aos corações queridos lá da sua terra essa notícia para aliviar os corações de todos que puderam ter acesso à notícia, né? Então, não é privilégio, é natural. Como natural são todos os fenômenos que fazem parte da vida. E muitos de nós, vocês me desculpem, né? Eu não sou surda. Vou contar uma história que eu ouvi ali agora, ali na livraria, né? Eu entrei, graças a Deus, hoje a gente chegou com calma, né? Teve tempo de ver melhor a casa. E aí eu entrei ali na livraria e alguém estava falando assim: mas já tem mais de 15 anos que ela partiu e a mãe ainda está aprendendo ela aqui, né? E a pessoa que estava lá atendendo disse assim: meu Deus, que sofrimento para estes dois espíritos, né? Eu não sei se essa pessoa é espírita, mas eu conheço um caso, médium, né, da nossa casa, lá da casa de Clarencio, e a gente, quando cita esses exemplos, não é criticando de jeito nenhum, é para a gente analisar e ver como a gente está vendo, está passando por isso, porque nenhum de nós vai ficar livre disso. Duvido que a gente já não tenha, né, perdido aí, entre aspas, alguém querido nosso. Se não perdeu, vai perder. É para todos nós. E como é que a gente reage diante da morte de alguém querido? Então, nós temos lá na nossa casa uma mãe, e a gente sabe, né? Quer dizer, saber é ela que sabe, né? Mas a gente pode avaliar a dor que é perder o filho recém-casado, 20 e poucos anos, não me lembro exatamente a idade do Cadu, mas muito jovem. Sabe aquele menino que toda sogra queria para genro, que toda mulher sonha para marido? Gente, essas criaturas não tem que ficar muito tempo aqui. Elas são poucas, né? Então, lá no mundaréu de gente, o Cadu era aquela criatura querida de todo mundo. Imagina do coração da mãe, né? E assim, ó, de repente o Cadu se foi. Isso já tem, acho que quase 3 anos, né? Pouco tempo? Muito tempo? Mas a gente tem outra, a gente vai falar o nome, vocês conhecem, né? Porque ela de vez em quando vem aqui, e com certeza ela já falou da dor dela, né? E a gente, assim, conviveu, né? E convive muito próximo a ela. A Deusa, né? A Deusa também teve o filho assim também, ó, e de uma forma muito difícil, né? Qualquer forma é difícil, mas a gente perder alguém muito querido aí, né? Nesses dias que a gente vê de violência, né? Que as criaturas saem de casa para estudar ou para trabalhar, ou até em casa, quando a gente vê, né? Agora há pouco tempo, uma jovenzinha lá da Rocinha, que estava deitada, e ela se levanta e leva um tiro nas costas, né? E parece que a gente está ficando meio insensível a essas histórias. Quando é próximo a nós,
Dói, né? Mas quando é alguém que a gente ouve lá no noticiário, como é que a gente... O que a gente sente? Será que a gente lembra do coração daquela mãe, daquele pai, né, que está devolvendo o seu filho, né, ao pai mesmo, desta forma? Então é doloroso. Quando Jesus diz para que nós deixássemos os que desencarnaram, né, seguir o rumo deles, ele não quis dizer para a gente que era fácil, não. Ele entende a nossa dor. Ele entende e ele também, vamos dizer assim, avalizou esse sofrimento. Dizem os estudiosos, né, e o próprio Evangelho, Atos, né, que Jesus pouco sorria, né? E Emmanuel, eu acho, vocês me desculpem, gente, agora a gente vai ficando mais velha, vai ficando esquecida. Mas, se eu não me engano, é lá em há 2000 anos, que é lá mesmo, que Emmanuel traz para a gente a carta que é escrita a Tibério, né? Ele, né, Públio Entúlios, e ele descreve Jesus. E aí ele fala assim: poucas vezes se viu sorrir, mas muitas vezes se viu chorar. Agora, no Evangelho, a gente só tem uma citação onde os evangelistas dizem que Jesus chorou. Quando foi que Jesus chorou? É o menor versículo, né, lá do Evangelho. Foi quando levam a notícia a ele de que Lázaro havia morrido, né? Naquele instante Jesus chora. Está lá na anotação, né? E Jesus chorou. Ele chora, mas de imediato, né? A visão do Espírito, né? De imediato ele dá a notícia: Lázaro dorme, né? Mas ele sente a dor de Marta e Maria. Eram amigos queridos, estavam sempre juntos. E aí ele volta, né, para Betânia. E chegando lá, para confortar as duas, né, aqueles dois corações, ele fala, né, vamos lá, vamos tirar. Aí elas preocupadas: mas Senhor, né, achando que ele queria se despedir do amigo. Mas Senhor, não, ele já está, né, num estado aí de putrefação, né? Não... E ele manda tirar a pedra e ordena que Lázaro saia. E aqui nessa página, André Luiz diz, né, num trechinho aqui para gente, ele fala que o corpo que morre, aqui, ó, o corpo que morre não se refaz. Depois vale a pena ler. Eu falei, o livro Conduta Espírita, e a página é Perante a Desencarnação. Então, essa história, né, que a gente aprendeu aí durante muito tempo, que Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus doou a Lázaro a cota de fluido vital que lhe faltava para que ele pudesse voltar, entre aspas, né? Porque a vida ainda estava ali. O espírito estava ligado ali. Porque se morrer mesmo... Não só Lázaro. A gente tem outras passagens, né? Onde Jesus restitui a vida. O filho da viúva de Naim, né? A filha do centurião. São algumas passagens onde Jesus restitui a vida àquelas criaturas. E ele ensina os discípulos a fazerem isso. Hoje é muito difícil, é mais difícil, né, isso acontecer ainda assim nos grandes centros, né, por conta dos equipamentos que se tem. Mas muita gente já foi, né, enterrada viva. Por quê?
porque foi dada como morta. Um exemplo muito próximo de nós, que não chegou a acontecer, mas chegou a ser velada, a nossa querida Dona Ivone, né? Dona Ivone é bem novinha ainda, né? Criança, ela chegou a ser velada, e aí a mãe, aquela prece, algo dizia a ela, que a filha não tinha morrido, e aí ela faz aquela prece a Maria e ela volta, né? E ao longo da vida ela teve outros episódios. Por quê? Por conta da faculdade que ela ia desempenhar e do número, né, de suicídios que ela tinha cometido em outras vidas, ela veio com essa predisposição orgânica, né? Então ela entrava nesse transe facilmente. E ela, né, mas aí já era conhecido, já tinha o conhecimento disso, e ela deixou de passar, né, pela experiência de ser sepultada. Mas a gente sabe de alguns casos. Eu esqueço de aqui, ó. Que eu começo até assim, tá? Então, nós ainda temos muita dificuldade com relação à morte, né? Mas temos diversos exemplos para que a gente passe a pensar de forma diferente, né? Então, a gente vê essas criaturas que ainda têm essa dificuldade muito grande, como a gente falou, né? Do exemplo que a gente ouviu ali antes de chegar, dessa companheira nossa lá da casa. E que ela já teve diversas oportunidades de saber notícias, né? Como a gente falou, nessa reunião, ele não foi na reunião de finados, não, mas nessa reunião que a gente faz, a prece pelos desencarnados, no dia 2 de novembro, lá na nossa casa, depois do estudo, o médium tem a possibilidade, antigamente era o altivo que fazia, hoje a gente tem lá no Leon Denis, o Luiz Carlos Dalla Rosa, lá no Clarencio Joaquim, e no núcleo Antônio Jaquino também. Tem alguns médiuns, né, que têm essa possibilidade, porque não é fácil. Gente, imagina, né? A gente tem que ter uma sustentação muito grande para o médium, porque as pessoas que vão naquela ansiedade de que o seu ente querido dê a comunicação, né? Então, imagina, para o médium ali, né? Tem todo um amparo, lógico, né, do plano espiritual, mas não é uma tarefa fácil. Então, não é todo médium que tem essa possibilidade. Mas a gente tem lá essa possibilidade do médium, ao final da reunião, alguns espíritos se comunicam através deles, né? Ela já teve a possibilidade de saber, e ele mesmo já disse, né, para ela, que estava muito bem, mas a dor dela doía muito nele. E mesmo assim, ela ainda tem muita dificuldade. E ela fala mesmo, eu não aceito. E aí, como é que a gente vai entender isso? É falta de conhecimento? Não é. Não tem conhecimento, né? É falta de entendimento mesmo, como diz André Luiz. É falta de maturidade espiritual. Porque a gente tem acesso às mesmas informações, a gente estuda junto. Um não entende mais rapidamente que o outro, não aceita mais rapidamente que o outro. E lá na nossa casa também, um outro exemplo de uma companheira que eu acho assim, nossa, é uma pessoa super simples, porque Deusa, como vocês conhecem, e a outra companheira também,
que a gente fala assim, nossa, sabe tudo, né? De doutrina, conhece, faz palestra, mas essa não. É uma pessoa muito simples, estava ali, teve o conhecimento, teve o acesso, e também com uma filha única, né? Ela não tinha 18 ainda, não. Estava com 17 para 18 anos, não tinha completado os 18. Uma menina linda, mas quando ela adoeceu, eu acho que foi antes dos 15, por volta dos 15 anos. Aquele câncer muito difícil, ela lutou muito, uma guerreira, foi evangelizada lá no Clarence, mas muito interessante, né? Ela teve alguns anos lá na evangelização, mas é da alma, né? Do espírito. E à medida que ela entrou na adolescência, a gente fica achando que é por conta é por causa das colegas, né? Do trabalho, da escola e tal. E ela foi para a igreja evangélica, né? Então ela foi para a igreja evangélica e a mãe continuou lá, né? Está lá trabalhando. E aí no processo mais difícil, quando ela estava hospitalizada, ela confortava a mãe. Ela falava: ué, você não sabe que não existe a morte? Você quer me ver assim? Porque ela já estava sofrendo muito, né? Era muito doloroso, muito difícil. E ela foi alguém que ganhou, ela ficou, no finalzinho, ela desencarnou ali no Hospital de Bom Sucesso, Geral de Bom Sucesso. Então a gente chegava na portaria, já falava o nome dela e o hospital inteiro, desde o faxineiro até o diretor, todo mundo se apaixonou por ela. Porque ela encarou a dor com uma maturidade que eu tenho certeza, eu estou longe ainda vou precisar aí de um bom tempo, né? E aí ela desencarna e caramba, né? E a gente estava ali juntinho, né? Da mãe, porque a gente sabe o quanto as duas, né? São ligadas, e procurava fazer o que a gente pudesse para poder, né? Dar um suporte ali. E o que ela faz depois da partida da filha, né? Ela se entrega mais ainda ao trabalho, seguindo a recomendação de André Luiz, que diz para a gente, né? Para a gente dispensar nos velórios, nas comemorações, né? Porque vocês já viram como as flores aumentam no final de outubro, e aí a gente gasta, né? Um dinheiro que muitas vezes vai fazer falta para comprar, né, flores, arranjos, para comprar vela. E aí ele diz para a gente assim, ó, perante a desencarnação, dispensar aparatos, pompas e encenações nos funerais de pessoas pelas quais se responsabilize. E aí mais embaixo ele diz assim: transformar o culto da saudade, comumente expresso no oferecimento de coroas e flores, em donativos às instituições assistenciais, sem espírito sectário. Não é para casa espírita, não, né? Aonde o coração ditar que vai. Fazendo o mesmo nas comemorações e homenagens a desencarnados, sejam elas pessoais ou gerais, né? Então, em vez da gente ficar gastando, né, esse dinheiro né, nas flores, nessas que passa a ser, porque a gente sabe que acontece, infelizmente, ainda é assim, né? A gente sabe que há uma certa exploração dos sentimentos, né? Então, faz a coisa bem simples. Quando ele fala, né, do funeral, também, né, dispensar. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de um desencarne na nossa família, de um primo também muito querido, que desencarnou assim também. Acho que ele estava com 21 anos na época. Bem, chegou em casa do trabalho, falou para minha tia assim:
Vou ali na casa da fulana, da namoradinha. Mas eu já estou botando a sua janta, você não vai estudar depois. Eu só vou ali e já volto. E aí foi pego por um caminhão, né, na moto, e ali mesmo, né? Assim. E é terrível, né? E eu era bem jovem, eu não me lembro que idade eu tinha, mas era bem jovem, não era espírita. E aí o meu tio, né, falou assim, vamos lá comprar a roupa para ele ser enterrado. Eu confesso que eu, mesmo sem ser espírita, comprar roupa, né? Mas fiquei na minha, né? Ele bem mais velho, né, que eu. E aí fomos lá no centro da cidade, numa loja cara. Eu olhei o preço do terno, que tinha que ser de terno. Falei, gente, ele nunca usou um terno na vida, né? Mas por que tem que enterrar com terno? Mas era a crença lá, né? Era a crença de que o homem... Não sei de onde saiu isso, gente, né? Mas eu não podia questionar. Aí, quando eu vi o preço da roupa, eu acho que ele sentiu, tadinho, né? Merecia, como ele falou, não, ele merece de nós qualquer sacrifício. Né? Olha, esse sacrifício, né? Então, ele merece. Então, nós vamos comprar. E, gente, comprou a roupa toda, do paletó, sapato, meia, tudo novinho. Aí, eu, lógico, não tinha ainda essa ideia de se fazer para alguém. Mas, olha, quanta gente poderia ter sido ajudada, né? E aí, Emmanuel fala isso para a gente. Faz isso, dá isso para alguém, em nome dele. E aí, já que a gente lembrou da deusa, é o que ela faz. Já fazia, né? Mas ela passa a fazer, né, tudo, e ela oferece tudo o que faz ao filho tão amado. Né? Doeu menos? Não, né? Dor, é filho, é amado, né? Mas a superação, né? E o bem que faz a esse espírito, nossa. Nestas reuniões eles dizem isso, eles falam isso. Então teve várias, a gente lembra de algumas, né? Teve várias mensagens assim interessantes. Mas eu lembrei de uma que também, né, confirmando aquilo que... A gente fala do altivo, gente, às vezes a gente parece meio chata, né, falando dele. Mas não é, foi a convivência que a gente, graças a Deus, né, um pouquinho que foi, mas a gente, né, teve a felicidade de ter essa convivência e a comprovação do que ele ensinou para a gente. Essa ainda foi através dele, ele ainda encarnado. A comunicação de um rapaz que ele chega, como todo jovem, né, e é muito interessante a gente ver, né, a mudança do altivo de uma para outra. Aí ele fala, eu estou ótimo, eu estou muito bem, né? E eu queria muito agradecer a essa casa. Eu não era daqui, não, porque, normalmente, quem se comunica são, assim, trabalhadores, né, que já desencarnaram, médios da casa. E aí ele fala assim, eu não era daqui, agora eu sou, né? Mas a minha mãe é. A minha mãe frequenta, né, o Leon Denis. E ela fazia o culto lá em casa. Eu não participava. Mas eu ouvia. Eu ouvia o que ela falava lá no culto, né? E aí eu desencarnei num acidente de moto. E quando eu desencarnei, me vi fora do corpo, de imediato eu falei assim, acho que eu desencarnei. É assim que a minha mãe disse que é. Não quero ficar aqui, não. Eu quero ir lá para o centro da minha mãe. No que ele pensa, Dr. Herman o acolhe, né? Ele pensa no Leon Denis, ele chega na porta. Olha só, isso é dica para a gente, né? Para onde a gente vai? Desencarnei Fabiano, Frei Fabiano, né? Por quê? Porque isso acontece não lá no Leon Denis apenas.
acontece em todas as casas espíritas, né? Então, o altivo sempre falava para a gente, todos vocês, né, falando para a gente, todos vocês são socorridos pelo plano espiritual da casa. E não só vocês, todos os queridos de vocês, por ser querido de vocês, é socorrido pelo plano espiritual da casa. Ele é a prova, né? Mas a gente tem outras. Lá no Clarencio, a mãe de uma das médiuns, ela era chefe, eu não sei o nome, chefe de terreiro, ela era responsável, né, pelo Mãe de Santo, isso, Mãe de Santo. E assim, tinha um trabalho muito bonito que ela fazia, um centro bem grande, respeitado, ali em Cordovil. Cordovil? Ali, por ali. Cordovil, Parada de Lucas. E aí ela desencarnou e meses depois, né, na reunião de finados, ela deu a mensagem através do Joaquim, né, agradecendo a acolhida, o carinho, né, por ter sido socorrida e já estava começando a se integrar no trabalho da casa, né? Então, assim, se a gente fosse contar, né, todos os casos, a gente ia ficar aqui até umas 8, 9 horas da noite, que mesmo assim, com a memória difícil, a gente vai lembrando, né? Uma coisa vai puxando a outra. E todos esses exemplos, como a gente já disse, são para fortalecer a nossa convicção, são para dar prova, porque a gente precisa ainda disso. Jesus já mostrou, já provou. A doutrina espírita vem e fala. Se a gente for analisar lá, todos aqueles exemplos que tem no céu e o inferno, a gente não precisaria mais ter dúvida, né? Porque está tudo ali. Mas a gente ainda precisa desses ensinamentos, né? A gente lembrou do nosso querido professor Eurípides Bassanufo, falando da mediunidade dele, mas ele também. A gente sempre, quando fala de Eurípides, a gente lembra de Jesus, né? Porque, como Rizzini diz lá no Apóstolo da Caridade, Eurípides é amigo pessoal do Cristo. E como amigo pessoal do Cristo, os exemplos que ele deixou para a gente pode fazer referência lá, né? Com o exemplo do Cristo. Ele desencarna no dia 1º de novembro, né? Ele reencarna no 1º de maio de 1880 e desencarnou em 1º de novembro de 1918. Ele preparou a família e preparou a população de Sacramento para o seu desencarne, né? A gente estava sendo assolado por uma epidemia da gripe espanhola e ele contrai a gripe cuidando lá dos doentes de Sacramento. E ele contrai a gripe. Muito jovem, né? Muito querido. Não tinha, mas já tinha cumprido a missão, né? Que ele tinha para cumprir. Não precisava mais estar aqui junto a nós, né? Então tinha que desencarnar de alguma forma. E ele desencarna servindo, desencarna trabalhando. E aí ele, sabendo da dor que ele ia deixar no seio da família e junto àqueles corações lá de Sacramento, ele começou a preparar o pessoal para o desencarne dele. Lembra da minha amiga que falou assim, sei lá por quê, né? De repente tem acha que falou brincando, não sei, né? Vai Deus saber. E ele preparou, ele falou para o pessoal lá que ele ia desencarnar. Primeiro ele fala que vai desencarnar alguém, não diz quem é, né?
Mas na véspera ele chama a mãe, a avó Meca, e diz, né, que chegou a hora dele. E ele fala como ele quer o velório, né, o sepultamento. Ó, um caixão bem simples. A roupa mais usada, né? Deixa as outras para quem quiser aproveitar, puder. Então, bota uma roupa bem simples e me enterre numa cova rasa, né? Porque ele sabia que eles iam querer fazer um negócio, né? Como ele merecia e merece. Aí ele, não gasta, não. Não é um entendimento que André Luiz está falando aqui para a gente? Eu já fui a Sacramento várias vezes, sempre vamos, né? Nunca fui lá ver o túmulo de Eurípides. Vamos ver se esse ano eu me lembro de ir, né? Mas tem alguns muito mais recentes, né? Como é o caso de Chico Xavier, que a gente, quando está em Uberaba, tem que ir lá ver. Eu só fui uma vez, né? Mas tem gente que tem que ir lá no túmulo, né? Chico pediu aquele túmulo? Não, também não, né? Mas é o carinho das pessoas